Há muitos eventos na história que ganham um ar mitológico, tipo uma pequenina mudança que poderia ter mudado a vida de milhões de pessoas, como por exemplo, se o motorista de Francisco Ferdinando tivesse acertado a rua, se o atentado contra Napoleão tivesse dado certo e se os soviéticos tivessem atacado na Guerra Fria. E sem sombra de dúvidas, um dos que mais traz essa dúvida nas pessoas é com relação à Operação Valkyria. Imagine só a virada de chave que teria sido para os alemães caso eles no meio do conflito tivessem mudado de liderança. Será que com uma liderança mais racional eles poderiam ter alcançado conquistas que levariam à vitória alemã? Será que eles conseguiriam fazer as pazes com os aliados ocidentais? Como ficaria o legado dos alemães para o mundo? Como eles lidariam com os crimes de guerra que já estavam acontecendo? E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Primeiro, vamos entender mais ou menos quais eram os objetivos da Operação Valkyria e o contexto da Alemanha e da Europa naquela época. O plano de contingência alemão, que foi assinado pelo próprio pintor austríaco, na verdade era um plano para conter um golpe interno vindo dos milhões de trabalhadores forçados ou então de um eventual motim vindo da SS. O plano consistia em usar o exército da reserva para persuadir e prender possíveis conspiradores. Mal esperaria o Bigodinho que os seus subordinados usariam esse plano contra ele. Já que dentro da própria Alemanha, muitos discordavam de suas políticas e temiam o destino que a Alemanha iria com ele. Claus von Stauffenberg era um desses. O plano de Stauffenberg pretendia pôr uma bomba na região da Toca do Lobo e levar o Bigodinho pro buraco, e depois dar cabo de outras lideranças da Alemanha que poderiam tomar o lugar dele, como Göring, Keitel, Himmler, e tentar levar a guerra da melhor maneira possível. Mas vamos relembrar rapidamente como estava a situação da Alemanha no conflito. Na frente oriental, os soviéticos já haviam tomado Stalingrado e avançavam rapidamente em direção à Alemanha. Já no leste, os aliados também marchavam rapidamente, com seu dia D sendo um sucesso. Mas então vamos lá. Em 20 de junho de 1944, Claus von Stauffenberg deixa duas bombas ao pé da mesa onde estava o ditador. A bomba explode, levando o homem e os oficiais que estavam na sala. Poucos minutos depois, a outra parte do plano é posta em prática, com o exército da reserva tomando posse de Berlim e tirando o partido do poder. Outras lideranças também seriam removidas para que o plano pudesse ir adiante. Após isso, sobraria explicar para a sociedade alemã o que estava acontecendo. Até porque, se você é um soldado na frente oriental lutando contra os soviéticos, o mínimo que você exigiria é saber por quem você está lutando. Com a desculpa prioritária, sendo que tudo tinha sido um plano da SS para tirar o Bigode do poder e tomar o país para eles. Se essa desculpa iria colar ou não, naquele momento não importaria tanto, porque o país estava em guerra e não teria espaço para discutir isso. Já em relação à guerra, eles não teriam muito caminho para livrar a Alemanha de maneira pacífica não. A partir desse ponto, já estava meio claro para todo mundo que era questão de tempo até a derrota das forças alemãs. Além do mais, na Conferência de Casablanca em 1943, os aliados deixaram claro que não aceitariam outra coisa além da derrota incondicional das nações do eixo, deixando pouquíssimos caminhos para os alemães se safarem dessa situação de maneira intacta. Isso nos deixa com dois cenários. Um, em que a Alemanha aceita a derrota parcialmente, deixando caminho livre para as tropas dos aliados ocidentais para que eles ocupem a região, enquanto isso, ao mesmo tempo, eles tentariam parar o avanço dos soviéticos. Ou então, mais difícil, uma derrota condicional dos alemães, onde eles conseguem negociar a perda de certos territórios, mas mantendo a sua independência. Nesse vídeo aqui vamos analisar as duas vias, e como poderia ficar o futuro da Europa em cada cenário. A força de resistência toma posse do país. E só lembrando aqui, que eles não necessariamente queriam a paz. Não tinha nada na verdade que dizia que eles tentariam a paz com os aliados. De início, é bem provável que as coisas se manteriam do mesmo jeito, só que agora sem a influência do Bigodinho no exército e os recursos indo diretamente para o exército e não para outras coisas, se é que vocês me entendem, talvez a Wehrmacht conseguisse se sair melhor contra as forças dos aliados e frear assim minimamente o avanço do Exército Vermelho. Mas mesmo assim, era uma corrida contra o tempo, era muito mais recurso, muito mais homens, e mesmo freando um pouquinho as tropas no leste e no oeste, eles ainda perderiam a guerra. Então, na hora as lideranças alemãs tentariam uma paz combinada com os aliados, o que não daria certo. Os soviéticos e os americanos dificilmente aceitariam negociar esse ponto. Talvez os britânicos aceitassem escutar as propostas alemãs, só que sem os principais aliados sem nenhum acordo. Então as lideranças do governo chegariam a uma conclusão que as autoridades japonesas chegaram.
Ser ocupado pelos americanos é muito ruim, porém os soviéticos estavam com sangue no olho por vingança. Então talvez a melhor opção fosse deixar os aliados ocidentais tomar o país para impedir que os soviéticos tomassem o resto. Fazendo exatamente isso, praticamente se rendendo no fronte ocidental. Enquanto isso, fazendo uma defesa consistente contra os soviéticos, deixando que os americanos e os britânicos tomassem grande parte do país. Bem, os soviéticos não ficariam nada felizes com isso. Com os aliados tomando grande parte da Alemanha, eles teriam muito mais poder de barganha no pós-guerra. Claro, eles ainda teriam que dividir a Alemanha e decidir o destino dos países da Europa Oriental. Então, muitos precedentes poderiam surgir a partir daqui. Para Churchill, o mais importante seria a Polônia livre das influências estrangeiras, com eleições livres. Já Stalin adoraria um pedacinho da Alemanha para ele, já que os soviéticos foram os que mais perderam para poder ganhar esse conflito. Então, por exemplo, um fim que poderia ser bem plausível seriam os soviéticos concordando com eleições livres na Polônia, com o antigo governo de volta. O que sairia das futuras conferências é bem difícil de saber. Os soviéticos poderiam simplesmente se negar. Nesse caso, eles pegariam poucas partes da Alemanha, pegando apenas partes da Prússia Oriental. Esse final de guerra teria um grande ressentimento entre os antigos aliados. Porém, veríamos uma cortina de ferro completamente diferente, com os aliados ocidentais empurrando muito mais para o leste. Outra mudança é que sem uma resistência grande, a maior parte da Alemanha teria saído intacta da guerra. Não 100%, até porque eles teriam sofrido um pouco com o bombardeio dos aliados, mas o trabalho para reconstruir o país teria sido bem mais rápido. Além, é claro, de muitas vidas terem sido salvas. Com a Alemanha mais forte, teria uma desvantagem, que a unificação do país em Alemanha e não em áreas de ocupação teria demorado mais, até porque uma Alemanha unificada teria assumido muito rapidamente a liderança do continente europeu. Agora, uma outra mudança estaria no legado do país, porque enquanto os aliados avançavam, as lideranças da Alemanha fariam de tudo para atacar fogo nas provas de crime de guerra do país, com muito menos pessoas sendo punidas no final, o que traria danos no pós-guerra, com seus vizinhos odiando a Alemanha, assim como aconteceu com o Japão, por exemplo, onde houve um grande ressentimento dos outros países vendo os grandes generais e criminosos de guerra se safando facilmente. Projetos como a União Europeia talvez pudessem nem ter saído do papel, com os chefes de Estado de países como França e Polônia odiando a Alemanha. De maneira similar com o que acontece hoje com as relações do Japão com Coreia e China. E não só na Europa, meio que para grande parte do mundo a imagem da Alemanha estaria ligeiramente diferente, até porque muitas lideranças daquela época ainda teriam papel de relevância na nova Alemanha. Como a operação seria lembrada seria algo interessante, porque os aliados e o novo regime da Alemanha teria tentado por anos impedir investigações que tentassem dizer o que realmente aconteceu naquela época. Por anos, a narrativa oficial seria de que o exército tentou impedir um golpe da SS. Até porque falar para a população que você deu um golpe e logo depois perdeu a guerra não iria lá cair muito bem, né? Só hoje, com historiadores mais recentes da década de 90 realmente descobrindo o que aconteceu e o que cada pessoa fez naquele ano para que o plano pudesse dar certo. Mas se você leu o título, se a Operação Valkyria tivesse dado certo, não é exatamente o que você queria ver, né? Então, mesmo sendo bem improvável, eu vou tentar concluir o plano que as lideranças do exército tinham em mente, tomar o governo e livrar a Alemanha do mal da guerra, seja pela paz incondicional, ou então ganhando certos terrenos para conseguir convencer os aliados a aceitar uma paz condicional, com os alemães cedendo apenas alguns territórios conquistados. Mesmo sendo improvável, a paz condicional poderia ter sido alcançada. Já em 1944, muitas pessoas em cargos-chave dos aliados ocidentais não tinham certeza se eles queriam ver os soviéticos conquistar tanta parte da Europa assim. E com esse golpe contra o partido, essa dúvida na cabeça deles estaria cada vez maior. Muitos insistiriam para encerrar as hostilidades com os alemães e negociar a paz. O bigode e grandes lideranças do partido já estariam mortas nesse ponto. E as novas lideranças poderiam aceitar um compromisso para acabar de vez com a troca de tiro. As principais demandas dos aliados ocidentais seriam simplesmente restaurar a Polônia como um estado independente com as fronteiras de 1939 e possivelmente as da Tchecoslováquia também, a devolução da Alsácia e da Lorena para a França e, é claro, dos demais países invadidos pela Alemanha. Muitos dentro da Alemanha ficariam ressentidos de aceitar esses termos, mas no final muitos já saberiam que esse era o melhor termo para o pós-guerra, assim assinando a paz com os aliados ocidentais. Já os soviéticos ficariam completamente possessos com essa paz separado. Os soviéticos seriam sim consultados, mas o tempo todo eles negariam a paz condicional com os alemães.
e o tratado em separado seria visto como uma traição pelos soviéticos, que a esse ponto poderiam ter força para manejar a guerra sozinhos. Após isso tudo, o que aconteceria após aqui ficaria dependendo da capacidade militar alemã, porque o urso soviético teria total condição de conquistar a Alemanha sozinho. Mas para nossa linha do tempo continuar, os alemães conseguem parar o avanço soviético, e com muita discussão, os termos chegariam a algo mais ou menos assim. Reparações pesadíssimas seriam impostas, e alguns territórios alemães também teriam que ceder. Assim, eles conseguem fazer as pazes com os soviéticos também. Se você acha que o nosso cenário anterior era bizarro, se prepara para o que está vindo aqui, porque uma coisa que as pessoas não se ligam é que os homens que estavam na liderança da Operação Valkyria não eram exatamente democratas como os que eram da Alemanha Ocidental ou então da República de Weimar. Na verdade, esses aqui eram homens com tendências bem autoritárias e extremamente nacionalistas. A Alemanha pós-guerra seria muito mais parecida com o Kaiser Reich pré-Primeira Guerra Mundial. Claro, se a gente for comparar com o que a gente viu posteriormente em nossa realidade. Eles até poderiam começar uma redemocratização, mas a Alemanha ainda seria vista pelos seus vizinhos como um país hostil. De maneira similar com o que foi a Espanha do Francisco Franco. Economicamente, a Alemanha estaria em uma situação muito ruim, tendo que transicionar de uma economia de guerra para uma civil de consumo e, claro, pagar altíssimas reparações para os aliados. Coisas como o Plano Marshall dificilmente chegariam na Alemanha, tanto pela indiferença dos americanos, tanto pelas próprias lideranças alemãs, que veriam o Plano Marshall como um plano de colonização americana. A Guerra Fria ainda aconteceria entre os americanos e os soviéticos, e os alemães ainda estariam juntos em um pacto antissoviético que surgiria. Mas da mesma maneira que os outros países párias eram, e não como um aliado da OTAN. Lembra daquilo que eu disse sobre os vizinhos da Alemanha terem suspeitas delas? Aqui isso seria 20 vezes maior. As velhas rivalidades existiriam até hoje, com rivalidades com os franceses e os poloneses. A Alemanha, na verdade, seria um país bem mais pobre do que hoje em dia. Se a União Europeia, com rivalidade com seus vizinhos, gastos altos para reconstruir o país e ter que pagar reparações altíssimas, fariam com que a Alemanha não tivesse se saído muito bem, mesmo claro conseguindo se restabelecer no longo prazo. A parte soviética da cortina de ferro estaria bem mais reduzida, só com alguns países conquistados no meio do caminho. Porém, com a Polônia sendo agora aliada dos países do Ocidente, o que geraria muita crise, com esse país sendo um dos países mais armados do mundo, até porque o medo polonês viria dos dois lados. Sendo bem sincero aqui para vocês, isso aqui tem muita chance de dar ruim. Os soviéticos sofreriam grandes riscos em suas fronteiras, e talvez agissem de maneira mais agressiva para o próximo conflito. E a Alemanha também seria um risco ao resto do mundo, com um exército bem forte que a qualquer tipo de crise poderia voltar ao seu velho expansionismo. Mas então é isso, digam aqui o que vocês acham que teria acontecido. Respondam aqui nos comentários que eu leio tudo. Então, é só isso mesmo e tchau.